E com muitas palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Agora abra comigo Filipenses, capítulo 2, verso 15. Filipenses 2, 15. Você encontrou, irmão? Diga glória a Deus. Diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Diga glória a Deus. Esses são dois textos iniciais. Eu vou ler outros com vocês. Mas nesses dois textos, vejam que como a Bíblia se refere a esta geração. A Bíblia chama esta geração de geração corrompida e de geração perversa. Quando o apóstolo Pedro estava pregando para as primeiras pessoas que se converteram na igreja primitiva, Atos 2, diante daquela multidão, as pessoas foram tão tocadas com a palavra, que elas chegaram para o apóstolo Pedro, pedindo a eles: o que nós temos que fazer para nos salvar? E o apóstolo Pedro, então, debaixo da unção de Deus, ele vai dizer assim: salvai-vos desta geração perversa. É muito forte, irmãos, essa palavra que o apóstolo Pedro falou. Salvai-vos desta geração perversa. E o apóstolo Paulo, em Filipenses 2, verso 15, ele diz que nós temos que ser filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, no meio da qual nós devemos brilhar como estrelas, como astros no mundo. Esses dias, essa palavra veio ao meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Salvai-vos desta geração perversa. Deus fala para você, irmão. Deus fala para cada um de nós. Existe uma geração perversa lá fora. Existe uma geração corrompida na sociedade. Nunca houve uma geração, irmãos, em um nível tão perversa como a que nós estamos vivendo. Na verdade, em outras épocas, houve povos, houve cidades que eram assim, nesse nível de perversidade e de corrupção. Eram cidades, eram casos isolados. Mas nos nossos dias, nós vemos isso em todos os lugares do mundo, em todas as cidades. Não é um caso aqui, a cidade tal é uma cidade perversa, é uma cidade corrompida. Irmãos, estamos vendo isso no mundo afora. Se fosse apenas alguns lugares, nós poderíamos dizer assim: não, é lugar tal que é assim, é sociedade tal que é assim. Não, irmãos, estamos vivendo dias em que está o mundo dessa maneira. O mundo está corrompido, o mundo está perverso. Aí eu preciso lhe dar a definição dessas duas palavras. A Bíblia usa a palavra corrompida
e a palavra perversa. Geração corrompida e geração perversa. O que significa uma geração corrompida? Do que a Bíblia está falando? Que o mundo está corrompido. O mundo está corrompido nos seus valores. O mundo está corrompido nos princípios, na ética, na moral. Quando se refere a algo corrompido, está falando de dentro do ser humano. As pessoas estão corrompidas, irmãos. Corrompidas em seus valores. Sabe, há anos passados, a sociedade tinha mais valores. As famílias tinham mais valores. Hoje, os valores da sociedade estão cada dia mais enfraquecidos. Cada dia mais sendo colocados de lado. Cada dia mais sendo desprezados. Uma geração corrompida. E perversa. Aí perversa fala dos comportamentos dessa geração. Perversa fala de uma geração que é má. Uma geração que é injusta. Que tem comportamentos violentos. Que tem comportamentos, irmão, totalmente distorcidos. Uma geração com maldade. A gente tem visto a violência. A gente tem visto filho matar pai, pai matar filho. A gente tem visto o crime. A gente tem visto, irmãos, a perversidade neste mundo. Perverso fala de atitudes distorcidas, da maldade das pessoas do mundo. Você vê as duas coisas. Uma geração corrompida e uma geração perversa. Se eu perguntar para qualquer irmão aqui, para qualquer pessoa, você vai dizer: é verdade, pastor. O mundo está assim mesmo, corrompido. A sociedade está assim corrompida. A sociedade está perversa. Irmãos, onde é que a gente já se viu chegar ao nível que a gente está vivendo hoje, irmãos? As pessoas agressivas, as pessoas violentas, as pessoas destruindo, matando, fazendo todo tipo de coisas erradas. Uma geração, irmãos, perversa. Uma geração que está corrompida. Sabe, você vê isso em todos os lugares. E escute o que eu vou dizer para você. Uma das ferramentas que o diabo está usando para corromper mais ainda. Uma das ferramentas que o diabo está usando no mundo para trazer mais perversidade são os meios de comunicação, queridos. São as mídias sociais. Sabe, todo mundo aqui, a maioria com certeza já ouviu falar dessas essas empresas sociais onde tem filmes para você assistir. Tem a Netflix, tem a Prime Video, o próprio YouTube e tantos outros aí que você assiste filmes. Irmãos, em especial aqui a Netflix. Você vai assistir esses filmes mais recentes lançados. Todos eles têm que ter lá um casal homossexual. Tem que ter uma lésbica. Tem que ter um negócio bagunçado. Ontem eu fui assistir um filme, rapaz, mas eu fiquei com tanta raiva. Deu vontade de eu virar o... Filme bom, irmão. Eu gosto de filme de violência, assim, de briga, de tiro, de gente... Cabeça de gente voando. A mulher que diz assim: meu irmão, como é que assiste essas coisas? Aquelas lutas de MMA eu gosto de assistir. Aquilo me deixa empolgado, eu fico com vontade de bater em gente. Camarada, pisa no chão direito, não, te dou uma voadora. E aí o filme está rolando lá, muito bom, quando de repente, dois camaradas, irmão, se atracam um no outro. Meu amigo,
Acabou o filme para mim. Eu fechei na mesma hora e saí. Digo, não dá mais certo. Acabou o filme. O que tinha a ver um negócio desse? Um filme de briga, de violência. Aí entra uma cena dessa. Eu assisti uma reportagem de um grande palestrante aqui do Brasil. E ele tem promovido um filme aqui no Brasil. E as pessoas começaram a falar assim: coloca na Netflix o filme, promove lá. Sabe o que ele disse? Eu entrei em contato com a Netflix para ver como é que faz para colocar o filme lá. Sabe o que eles disseram? Para colocar um filme aqui tem alguns critérios. Tem alguns critérios. Um deles é que tem que ter a diversidade no meio. Tem que ter homem com homem, mulher com mulher. Senão, é o primeiro requisito, senão não entra. Como é que pode, irmãos? E aí ele disse que ele não ia fazer isso. O filme dele era um filme que tinha princípios e valores. Pois então não foi o filme dele aceito. Sabe, a sociedade está sendo bombardeada mais ainda através desses meios, para a gente achar que é normal, para a gente achar que isso está certo, para a gente achar que isso é correto. Irmãos, isso é perversão, isso é maldade, isso é uma geração corrompida. E cada vez mais vai bombardeando nossos filhos. As crianças estão vendo essas coisas e começa a gerar na cabeça da criança um pensamento: ah, isso está certo agora, está normal. As pessoas ficam rindo dessas coisas, vendo e ficam rindo, achando que... Não, irmão, nós temos que condenar. Nós não podemos ser pessoas que aceitem essas coisas como normais. Não é normal, é perversão, é uma geração perversa, é uma geração corrompida, que está a cada dia se expandindo no mundo e chegando dentro das nossas casas, através das mídias, através de amizades, através de coisas que a gente vai vendo. Irmãos, uma coisa é você amar uma pessoa que está na situação dessa, outra coisa é você apoiar, é você aceitar os atos dessa pessoa. Você e eu temos que amar os homossexuais, nós temos que amar essas pessoas, sim, amar elas mesmo. Mas nós não podemos, irmãos, concordar com as práticas que elas estão fazendo. Uma coisa é eu amar uma pessoa, outra coisa é eu aprovar o que ela está fazendo. O que ela está fazendo nós não aprovamos, nós condenamos, nós denunciamos como algo perverso, como algo que é abominável diante dos olhos de Deus. Salvai-vos dessa geração perversa, é o que a Bíblia diz. Uma geração corrompida nos valores, corrompida nos princípios, na moral, na ética. E nós não podemos achar que isso é normal, irmãos. Ah, não, tá tudo bem. Não está tudo bem, não. Está tudo errado. Nós temos que aceitar, nós não temos que aceitar. Nós temos que concordar e conviver, irmãos, nós não temos. Nós temos que ser uma voz que denuncia o pecado. Se a igreja se calar, irmãos, quem quer falar? Se o mundo já está todo aceitando. Até para entrar na escola hoje tem que ter as cotas. A cota para fulano de tal, a cota para fulano, a cota para... Que um dia todo mundo só vai viver de cotas. Ninguém mais vai entrar por mérito de conhecimento e de inteligência. Vai ter que entrar por causa de cotas. Está cada dia mais eles empurrando na gente essas coisas. Esses dias uma apresentadora famosa aí, Ana Maria Braga, veio pedir desculpas depois de um programa dela. Porque no programa ela estava cozinhando lá e começou a queimar a comida dela. E ela falou assim: eita, a coisa está preta. Porque ela disse isso, irmãos, a coisa está preta,
caíram em cima da mulher. Ela é racista, ela é não sei o quê, ela é papapá. A mulher teve que vir dizer: me perdoa, me desculpa, que eu falei que ela está preta. O que a gente vai falar agora, irmão? Misericórdia. Ninguém pode mais dizer nada, que as pessoas estão se ofendendo por tudo. Porque é meu direito. Porque é isso, irmãos, uma geração corrompida. Qualquer coisa ofende, qualquer coisa é meu direito, qualquer coisa está me machucando, qualquer coisa. Sabe, claro que nós não temos que ser nunca. E nós temos que condenar sim o racismo, verdade, o racismo verdadeiro. Coisa quando é uma pessoa praticando racismo com alguém de qualquer tipo de etnia, raça, cor, credo, o que seja. Nós temos que ser realmente pessoas que condenam esse tipo de prática. Mas, irmãos, só porque alguém disse que a coisa está preta, ela estava se referindo à comida que estava lá no fogo dela, ela foi racista? Então são essas coisas que estão pervertidas no mundo. São esses valores que foram corrompidos. E cada dia, irmãos, escute o que eu vou dizer para você. Cada dia está complicando mais o mundo. Cada dia está assim, afunilando, sabe como um funil? Ele é largo em cima e vai afinando, 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 afinando. Está assim a cada dia. A cada dia. Justamente para que a gente comece a achar que está tudo bem, que está tudo normal. Geração corrompida e perversa. A Bíblia diz: salvai-vos desta geração. Quem que vai salvar-se? Quem que vai se salvar dessa geração, irmãos? Quem é que vai salvar suas famílias dessa geração? Quem é que vai salvar, irmão, seu casamento nessa geração? Quem é que vai salvar os seus princípios, os seus valores dessa geração? A Bíblia diz para você e eu: salvai-vos desta geração perversa. As pessoas estão do nosso lado, sendo perversas, corrompidas, e elas querem empurrar isso na gente. Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias. Nós vamos ler dois textos. Jeremias 51. Versículo 45. Jeremias 51, 45. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Saí do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. Irmão, Deus vai trazer o ardor da ira dele sobre essa geração perversa e corrompida. Mas a Bíblia diz para você e para mim: saí do meio dela. A Bíblia nos diz para a gente sair do meio dessa geração perversa e corrompida. Abra comigo em Apocalipse 18, o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorrais nas suas pragas. Olha o que a Bíblia diz: sai do meio dela. Aqui a Bíblia se refere a esta geração como a Babilônia. A Babilônia. E o texto diz: sai do meio dela, povo meu, porque o ardor da minha ira vai vir sobre a Babilônia, sobre este mundo perverso e corrompido. Pastor, como assim sair do mundo se a gente está no mundo? Esse sair deste mundo, irmãos, é no sentido de você não concordar,
é o sentido de você não aceitar as práticas deste mundo como normal. Nós temos que andar na contramão do mundo, isso é sair do mundo. Está todo mundo indo por aqui, não, está certo, está desse jeito mesmo, vamos aceitar. Você diz, não está certo, eu vou para cá. Sair do meio dela é andar na contramão do que o mundo está indo. Se nós irmos na mesma direção do mundo, estaremos aceitando e concordando com essa geração corrompida e perversa. A Bíblia diz, sai do meio dela, povo meu. Você pega outro caminho, você pega outra direção, na contramão. Nós temos uma contracultura. Enquanto que o mundo diz, não, família não presta mais, você diz, não, família é princípio de Deus, família é uma bênção. Essa é a nossa cultura, nós amamos a família. Quando disser assim, não tem que viver provando de tudo, você diz, não, temos que viver na santidade, naquilo que é puro, que é honesto e que agrada a Deus. Temos que andar na contramão do mundo, irmãos. Sai do meio dela, povo meu. É assim que Deus fala para você, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, por favor, ande na contramão do mundo. Enquanto todos disserem, não, é assim mesmo, você diz, não é assim. Isso é sair do meio dela. Quando todos disserem, não, está certo, vamos aceitar e vamos concordar, você diz, não está correto, não aceito, não faço parte disso, não coloca meu nome nisso, não coloque meus digitais nisso, eu não concordo, eu não aprovo. Isso é sair do meio dessa geração corrompida e perversa. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Olha como é que a Bíblia fala desta geração, irmãos. Olha as características desta geração. Por favor, abra. 2 Timóteo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Sabe, porém, isto, olha, escute, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha o que a Bíblia diz. Destes, afasta-te. A Bíblia nos manda, irmãos, nós nos separar dessas pessoas amantes de si mesmas, avarentas, presunçosas, soberbas, desobedientes, ingratos, profanos. E aí vai a lista. Eu te pergunto, essas pessoas estão neste mundo, sim ou não? São as características, irmãos, dessa geração perversa. Abra comigo também, por favor. 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6. Verso 9 até o verso 11. Que diz assim. 2 Coríntios capítulo 6. Versículo 9. Cadê? Acho que eu anotei errado, deve ser 1 Coríntios, não está batendo aqui o texto.
Exato, 1 Coríntios 6, não 2 Coríntios. Versículo 9 diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados é homossexuais, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Verso 11. E é o que alguns têm sido. Mas vós, olha, agora fala para nós agora. Vós haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. Para completar essa parte, vamos ler Tito, capítulo 2, versículo 11 e o versículo 12. Tito. Olha o que a palavra de Deus diz, verso de número 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piamente. Diga glória a Deus. Irmãos, esta geração, com essas características, um dia eu e você fizemos parte dela. Um dia eu e você éramos pessoas da perversidade. Éramos pessoas com as características que a Bíblia aqui falou. No entanto, você e eu, a Bíblia diz, quando você aceitou a Jesus Cristo, você foi lavado, você foi justificado, você foi santificado, você foi purificado. No dia que você se entregou a Jesus, você foi limpo dessas coisas. Amém? Ou seja, todas essas coisas que nós estamos aqui hoje condenando, um dia nós estivemos lá. Mas você se arrependeu, eu me arrependi, nós confessamos a Jesus Cristo e nós saímos do meio dessas coisas. Amém? Nós não pertencemos mais a esta geração perversa. Nós não pertencemos mais a esta geração corrompida. Você foi salvo, irmãos, desta geração. Você foi resgatado do meio desta geração. Abra de novo, por favor, o texto. Agora lá de Filipenses. Mais uma vez, capítulo 2, versículo 15. Que diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Você foi salvo e resgatado, mas você ainda está neste mundo. Como pessoa neste mundo agora, redimida, resgatada, você precisa, irmãos,
ser a diferença no meio deste mundo. Você precisa brilhar como uma luz. Aqui o texto diz como astros no mundo, como estrelas neste mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. As pessoas precisam perceber que você não é mais igual ao que os outros estão fazendo. Você foi resgatado. Você hoje está brilhando como luz. E você está brilhando para você apontar o caminho. Todo aquele que quiser sair desta geração perversa e corrompida, pode vir. Porque Jesus lhe perdoa e lhe resgata e lhe liberta. Nenhuma pessoa, irmãos, se ela desejar e se arrepender, ela vai sim ser resgatada do meio dessa geração perversa. É só ela se humilhar. Abra por favor Lucas 21. Lucas 21. Versículo 19. Olha o que a palavra do Senhor diz. Você encontrou? Diz assim: na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Diga glória a Deus. Na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Irmãos, uma pessoa que serve a Deus tem que perseverar no meio desta geração perversa. Se você não perseverar, você é engolido. É engolido. O mundo passa por cima da gente como um trator. Eles querem engolir a gente. O mundo, irmãos, está querendo engolir a igreja. Mas você e eu vamos perseverar. E na nossa perseverança ganharemos as nossas almas. Aleluia. E para finalizar, Lucas capítulo 17. Lucas 17. Versículo 28 e 29. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Olha como a Bíblia diz. Como foi nos dias de Ló, será também nesses últimos dias. Quem é Ló? Quem é Sodoma? Ló foi um sobrinho de Abraão, lá no Antigo Testamento, que foi morar nessa cidade chamada Sodoma. E ao lado de Sodoma tinha também Gomorra. Eram conhecidos como Sodoma e Gomorra. Duas cidades. Duas cidades com as características da cidade dos últimos dias, que é a que nós estamos vivendo hoje na sociedade. Em Sodoma e Gomorra, irmãos, havia todo tipo de depravação. Das mesmas que há nos dias de hoje. Havia em Sodoma duas cidades pervertidas, perversas, a ponto de que Ló recebeu na casa dele anjos, e os homens da cidade chegaram na casa de Ló e disseram: deixa esses homens vir aqui para fora, nós queremos ter relações com eles. Ló disse: minha gente, vocês são loucas, esses são homens de Deus, são anjos, não, nós vamos matar então. Sabe, era tão terrível.
E Deus falou assim: Ló, saia do meio de Sodoma. Quando Ló saiu do meio daquela cidade, irmão, diz a Bíblia que Deus fez cair fogo e enxofre sobre aquela cidade e a consumiu totalmente. A Bíblia diz que assim será. Ló, dentro hoje do contexto que nós vivemos, Ló representa a igreja. Nos dias de hoje, Ló é como a igreja no mundo. O mundo está classificado como a Babilônia, como Sodoma, como Gomorra, como uma geração perversa, corrompida. Mas a igreja é como Ló, ainda neste mundo. O interessante é porque a Bíblia diz assim: os anjos falam para Ló: Ló, nós só podemos destruir a cidade na hora que você sair dela. Enquanto você estiver na cidade, nós não podemos fazer cair fogo e enxofre. Sai! Quando Ló sai com a família dele, com a esposa e filhos, que eles estão correndo, e a palavra era a seguinte: sai e não olha para trás. Corre e não olha para trás. Está Ló correndo com a família, correndo. Sabe o que a Bíblia diz? A mulher de Ló. Eu tenho uma mensagem para me pregar na igreja ainda sobre lembrai da mulher de Ló. A Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás e virou o quê? Uma estátua de sal. Quando ele sai da cidade, o fogo e o enxofre desce sobre aquela cidade. Assim será sobre essa geração perversa, irmãos. Assim será, a Bíblia diz, o ardor da ira de Deus sobre este mundo, quando Ele tirar a igreja dele do mundo. O mundo ainda não viu a ira de Deus por causa da igreja. Enquanto a igreja estiver no mundo, Deus não desce com a ira dele, com o ardor da ira dele, com o fogo e com o enxofre. Mas no dia que a igreja, no piscar de olhos, diz a Bíblia, ela for arrebatada, aí, meu irmão, esse mundo vai entrar em apuros, porque Deus vai ajustar contas com este mundo. Porque Deus vai trazer a sua ira sobre todas as nações do mundo, porque não se arrependeram, não se humilharam, não saíram das suas práticas pecaminosas, não deixaram a perversidade, não deixaram a corrupção, continuaram no caminho do erro. E Deus vai trazer a justiça dele sobre este mundo. Como foi nos dias de Ló, será também nos últimos dias. Um dia que a igreja sair deste mundo, irmãos, aí o negócio não vai ser moleza para os que ficarem. Por isso que enquanto nós temos tempo, nós temos que ouvir a palavra de Pedro: salvai-vos desta geração perversa. Sabe o que você tem que fazer? Ser como Pedro. Chega para a sua família e diga para a sua família: salvai-vos desta geração perversa. Chegue para os seus amigos e diga: salvai-vos desta geração perversa. Chegue na sua escola e diga: salvai-vos desta geração perversa, antes que o ardor da ira de Deus caia sobre o mundo, antes que a igreja saia. Porque na hora que a igreja sair, irmão, deste mundo, aí não tem mais jeito, não tem mais oportunidade. Encerrou a oportunidade, fechou a porta da graça, não há mais ninguém que poderá se salvar. Quando a igreja sair e Deus descer para trazer o seu julgamento, não adianta mais chorar, não adianta mais clamar, não adianta mais dizer que quer mudança. Não, encerrou. A igreja na terra é ainda a que dá a este mundo a oportunidade de ser resgatado. Mas no dia que a igreja partir, irmãos, aí acabou. A Bíblia diz que se fechou a porta da graça,
não haverá mais. Haverá apenas o julgamento. Então, enquanto nós temos chance, enquanto a Bíblia diz, enquanto é dia, Jesus falou, enquanto é dia, arrependei-vos antes que venha a noite. A noite é quando ninguém mais pode fazer nada. Não tem mais chance. Amém? Se coloque em pé em nome